De Saturno disse que, no princípio, reinava glorioso na idade de ouro da eterna juventude. Tal como Satã, o anjo desterrado, Saturno foi deposto por seu filho Júpiter e confinado sob a terra, como aparece na Ilíada, encontrando-se então em estado deplorável. Na tradição hermética, Saturno figura no Opus como símbolo inicial da porta das trevas, pela qual deve passar a matéria para renascer regenerada na luz do paraíso. A ele se atribui o estado inferior, vil e grosseiro. Boehme, em A Aurora Consurgens, chama-o de regente frio, rígido, duro e severo, criador do esqueleto material do mundo. Disse que sua influência é responsável pelas maiores calamidades e desgraças. Por isso, era tido como um planeta maligno. Pernet afirma que, para os químicos herméticos, Saturno representava o metal chumbo. Já os filósofos herméticos referiam-se a ele como a cor preta, símbolo da matéria dissolvida e putrefata, ou como o cobre vulgar, o primeiro dos metais. Chevalier e Gerbrand observam com razão que essas são imagens indicadoras de um fim e um princípio, uma pausa num ciclo e o início de outro, enfatizando mais a ruptura ou o freio do que a própria evolução. Para a astrologia antiga, Saturno é o princípio da concentração, da contração, da fixação, da concretização material, da condensação e da inércia. Representa ainda a força da cristalização, da condensação do vapor d'água, da rigidez das estruturas concretadas e endurecidas, opondo-se, portanto, a qualquer mudança ou transformação. A inflexibilidade é característica inquestionável do princípio encarnado por Saturno. Quando o não manifestado cristaliza-se e se manifesta no mundo da matéria, pouca margem resta para alterações. O Grande Maléfico é o nome pelo qual os astrólogos antigos conheciam Saturno, e com boas razões, se considerarmos seu simbolismo. Representante dos obstáculos de toda espécie, das dificuldades, carências, paralisações bruscas, da má sorte, da impotência perante o já manifestado e da imobilidade do fluxo vital, seus domicílios astrológicos são Capricórnio e Aquário, signos opostos aos das luminárias Sol e Lua, isto é, Leão e Câncer, respectivamente. Desde a antiguidade, os astrólogos associaram Saturno a todo tipo de desgraça, representando-o frequentemente como o esqueleto com a foice. Nesse contexto, ele é ligado a Satã, sendo, de certo modo, a própria residência do diabo. Vamos aprofundar essa analogia. Segundo Scherf, o nome Satanás deriva do verbo hebraico Satan, que significa impugnar, rejeitar, perseguir, e, de forma mais específica, acusar. Essa significação originária é fundamental para a compreensão psicológica do termo. Com efeito, os períodos de influência de Saturno, isto é, do diabo enquanto Satanás, associam-se ao início do processo de individuação, especialmente quando ocorre a assimilação da sombra. Nesses momentos, o indivíduo projeta no próximo todos os conteúdos que até então não reconheceu como próprios e por isso mesmo reprimiu. Não é difícil observar, especialmente nas primeiras etapas desse processo, uma posse psíquica pela sombra, cuja tradução se dá na acusação exaltada dos vícios que não foram assumidos, projetados na figura do outro. O inimigo interno torna-se externo, vivenciado como hostilidade alheia. Assim, a impugnação por meio de acusações corresponde a um estado psicológico em que uma potência autônoma do inconsciente assume o controle, o que na linguagem do Antigo Testamento seria Satanás. É interessante o apontamento feito por Scherf quanto ao sentido primitivo de Satã: impedir o avanço, obstruir, opor-se a uma intenção. Trata-se, pois, do adversário, do oponente, figura que se ajusta perfeitamente ao conceito de sombra na psicologia analítica. Como o próprio autor afirma ao tratar a visão profana de Satanás, baseando-se no Livro dos Reis, o adversário constitui o contrário da paz, da tranquilidade desta vida, do estado de prosperidade segura e plena. Relaciona a palavra Satã com vicissitude. Mais adiante, ao referir-se a 2 Samuel 19:23,
onde os filhos de Sarvia querem impedir que Salomão conceda a vida a Simei, condenado à morte por um anátema real, Scherf sugere que ali já se encontra um conceito de inimigo interior aplicado simbolicamente aos filhos de Servia. Alguns parágrafos depois, ao retomar o mesmo versículo, ele observa que este passo ultrapassa a confrontação concreta e expressa Satanás como inimigo em sentido psíquico, na medida em que o confronto ocorre no plano interior e se manifesta através da imagem do inimigo externo. O conceito profano de Satanás converte-se aqui na imagem de uma luta interna. No tarô, o símbolo de Satã representa a combinação dos 4 elementos, água, ar, terra e fogo, dentro dos quais se desenvolve a existência humana. Nesse ponto, ele se associa ao hermafroditismo de Satã, a face obscura do andrógeno, refletindo Deus como seu reverso, sua imagem invertida no espelho, a contraparte da divindade. O papel simbólico de Satã, como arquétipo, é o de provocar a queda do espírito, privar o homem da graça divina para subjugá-lo sob seu domínio. Na cultura japonesa, por exemplo, os espíritos diabólicos que possuem o ser humano são arrogantes e orgulhosos. Tudo remete ao inferno, onde não há distinção entre homem e animal, entre consciência e inconsciência. Tudo está indiferenciado. Assim como o diabo surge como a figura implacável e malévola que transita pelas fissuras do entendimento humano, provocando inflações egóicas, traindo e arrastando o indivíduo para suas trevas, ele é também a paródia de Deus, muitas vezes representada em sonhos como a imagem de um homem negro primitivo ou equivalente racial, alertando sobre os perigos enfrentados por quem utiliza as energias recebidas apenas em proveito próprio. Nesse contexto, Rinbert afirma: quem aspira ao saber oculto, ao poder secreto, deve permanecer em equilíbrio como o ilusionista, ou dominar as forças opostas como o guerreiro em seu carro, conquistar a paz interior como o eremita, ou difundir com generosidade como o enforcado, vencedor de seus próprios desejos, os frutos do conhecimento. Do contrário, torna-se vítima das correntes fluídas desordenadas que evocou ou projetou, mas que não soube controlar. Diante do oculto, é preciso renunciar ao domínio ou resignar-se a servir. Vencedor ou vencido, ninguém trata de igual para igual com as forças do nada. Forças estas indispensáveis ao equilíbrio da natureza, tanto humana quanto não humana. Apenas Lúcifer traz a luz e se torna o príncipe das trevas. Essa ideia se conecta ao que Jung discute ao relacionar Saturno com Mercúrio. O próprio demônio simboliza uma iluminação, além das normas habituais, que permite enxergar mais longe, como se possuíssemos um telescópio especial e seguro. Ele autoriza romper as convenções da mera racionalidade, invocando uma luz transcendente que pertence tanto ao campo do conhecimento quanto ao do destino. Agrippa von Nettesheim diz de Saturno que é um grande senhor, sábio e prudente, autor da contemplação interior, continuando, defensor e revelador de mistérios. Portanto, Saturno possui um aspecto positivo, como todo arquétipo. Nesse sentido, sua influência confere uma profunda penetração intelectual, produto de longos esforços de reflexão. Isso corresponde à fidelidade à própria natureza, à prática da ciência, no sentido de sabedoria, à renúncia aos bens efêmeros, ao desapego às coisas deste mundo, à castidade e à adoção de uma atitude religiosa. Esta última só se alcança após uma série de rupturas e desapegos, desde a separação física do bebê da mãe após o parto, até a quebra do cordão umbilical psicológico, simbolizada pelo desenvolvimento insuficiente do anima, função que media nossa relação com o inconsciente. Quando o anima não se diferencia, a identificação inconsciente ou a participação mística com a mãe real de carne e osso projeta-se no sexo oposto, gerando relações infantis com o outro. E, naturalmente, todos os sacrifícios e renúncias impostos pela própria vida. Este processo culmina em uma maturidade psicológica, fruto da liberação das amarras que nos ligavam à animalidade,
aos bens materiais e imateriais. Com isso, alcançamos uma liberdade verdadeira, marcada pela ruptura das correntes que nos aprisionavam à instintividade cega e à paixão desenfreada. Esse estado de paralisia e confrontação com o lado mais obscuro da natureza humana relaciona-se diretamente com a primeira fase da obra alquímica, a famosa nigredo, ou negritude, início do processo de individuação. Nesse mesmo sentido, Mayer afirma que a pedra filosofal não se encontra no ouro saturnino, mas na fase negra da putrefação, início do opus governado por Saturno. Essa fase corresponde à noite escura da alma, descrita pelos místicos, período anterior à união mística ou à conjunção dos opostos.